O tópico de hoje relaciona-se com a georreferenciação de mapas do modelo raster. Este tipo de operação, se bem que cada vez menos frequente, continua a desempenhar um papel fundamental sempre que nos deparamos com um mapa em formato analógico, ou com um mapa em formato digital não georreferenciado, que pretendemos utilizar num sistema de informação geográfica. A operação de georreferenciação pode ser efetuada de dois modos genéricos. Um deles faz uso de pontos de controle cujas coordenadas são conhecidas. O método alternativo utiliza pontos de controle identificados simultaneamente sobre o mapa a georreferenciar e sobre mapas já georreferenciados, sem recurso ao uso explícito de coordenadas. Por agora trataremos da georreferenciação a partir de pontos de controle com coordenadas conhecidas. Para tal, utilizaremos este mapa esquemático, que passará a designar por mapa 1, que carregaremos de seguida. Este mapa representa esquematicamente pontos, linhas e polígonos, todos eles identificados de forma inequívoca. Se porventura a simbologia parecer diferente da que percepcionaram na imagem, podem alterar a simbologia, não adotando qualquer alongamento da escala de cores. O carregamento de rasters, por defeito, despoleta a verificação da existência das pirâmides correspondentes. Se porventura tiverem desativado a opção de criação das pirâmides, poderão forçar a sua criação utilizando a ferramenta Build Pyramids. As pirâmides são utilizadas para melhorar o desempenho da visualização. São uma versão com amostragem reduzida do original e podem conter muitas camadas com amostragem reduzida. As pirâmides podem acelerar a visualização de dados raster, recuperando apenas os dados na resolução especificada que é necessária para a visualização. Com as pirâmides, é apresentada rapidamente uma cópia de baixa resolução ao desenhar todo o conjunto de dados. À medida que se aumenta o zoom, são desenhados níveis com resoluções mais finas, mas o desempenho é mantido uma vez que se está a desenhar áreas sucessivamente mais pequenas. O servidor da base de dados escolhe automaticamente o nível da pirâmide mais adequado, com base na escala de visualização do utilizador. Sem pirâmides, todo o conjunto de dados deve ser lido do disco e reamostrado para um tamanho menor. A isto chama-se reamostragem do ecrã e ocorre quando o ecrã é atualizado. As pirâmides só precisam de ser criadas uma vez por conjunto de dados raster. Depois disso, são acedidas sempre que o conjunto de dados raster é visualizado. Quanto maior for o conjunto de dados raster, mais tempo demora a criar o conjunto de pirâmides, mas a visualização subsequente será mais rápida e poupará tempo a longo prazo. As pirâmides são armazenadas em um ou dois ficheiros, que por defeito se encontram na mesma localização que o raster de origem. Esses ficheiros são uma visão geral com extensão OVR, abreviatura de Overview, e um conjunto de dados de resolução reduzida com extensão RRD, no caso de imagens do formato Erdos Imagine. O ArcGIS pode ler ambos os tipos de arquivos pirâmide, mas somente escreverá arquivos OVR, com algumas exceções. Para mais detalhes, deverão consultar a documentação do ArcGIS, pesquisando pelo termo ArcGIS Pro Raster Pyramids. Para além deste aspecto, deverão ter reparado que o carregamento do mapa foi acompanhado de uma mensagem, que alerta para o facto de o mapa não possuir um sistema de coordenadas reconhecido. Por agora, não necessitamos de nos preocupar. De facto, sabemos que o mapa não se encontra georreferenciado e o nosso objetivo é precisamente proceder à sua georreferenciação. Se entretanto trocarem as coordenadas de localização do cursor para metros, e se colocarem o cursor sobre o canto inferior esquerdo da imagem, constatam que ele se localiza muito próximo do ponto de coordenadas 00, e que nenhum dos pontos de controle se encontra na posição indicada pelas suas coordenadas.
Ou seja, constatam que o mapa 1 não se encontra georreferenciado. Por outro lado, para que a georreferenciação se faça corretamente, é fundamental que a vista adopte o sistema de coordenadas em que se expressam as coordenadas dos pontos de controle do mapa a georreferenciar. Assim sendo, a nossa preocupação seguinte deve centrar-se em saber qual o sistema de coordenadas do mapa que pretendemos georreferenciar. No caso do mapa 1, tratando-se de um mapa esquemático, podem verificar que a inscrição na sua base identifica o sistema Eiffel-Gauss de Lisboa. Regra geral, esta determinação faz-se por consulta dos metadados dos mapas. Assim sendo, o passo seguinte será configurar o sistema de coordenadas da vista, selecionando o sistema Lisboa-Eiffel-Gauss IPCC. Estabelecido este primeiro passo importantíssimo, estamos em condições de passar à definição dos pontos de controlo. Começamos por assegurar que o raster se encontra selecionado sobre o painel de conteúdos e prosseguimos com a abertura do friso, Imagery, seguido de Georeference. Este friso contém uma série de ferramentas. A primeira que vamos usar é a que permite a definição de pontos de controlo. Analisando o mapa, constatamos a presença de 4 posições, localizadas nos 4 vértices mais externos da imagem, cujas coordenadas se encontram inscritas. Note-se que a coordenada escrita na vertical corresponde à coordenada x, e a coordenada escrita na horizontal corresponde à coordenada y. Obrigatoriamente, devemos assinalar primeiro a posição sobre o mapa a georreferenciar, e só depois assinalar a posição real correspondente. Para garantir uma posição adequada, é obrigatório ampliar o mapa sobre a posição do ponto de controlo e só depois efetuar a sua definição. A posição fica assinalada por um pequeno quadrado vermelho, que permanece ligado ao cursor até que seja definida a posição real correspondente. Essa posição real pode ser definida clicando sobre o ponto de coordenadas correspondente ou, alternativamente, recorrendo ao comando Target Coordinates, desativado pelo botão direito do rato. Prosseguindo com a introdução das coordenadas, x igual a 20.315 e y igual a 174.810. Em condições normais, o mapa deverá desaparecer da área da vista, uma vez que a opção Auto Apply se encontra ativada. Ou seja, sempre que se definem pontos de controlo, o ArcGIS ajusta automaticamente a posição do mapa. Como neste caso as coordenadas introduzidas se localizavam fora da área da vista, ao ajustar-se ao primeiro ponto de controlo o mapa desapareceu. Nestas circunstâncias, o modo mais prático de centrar o mapa sobre a vista talvez seja a execução do comando Zoom to Layer. Como até agora só definimos um ponto de controlo, o ArcGIS limitou-se a efetuar uma translação do mapa, de modo a fazer coincidir o ponto de controlo sobre o raster com a posição real do ponto de controlo. Repetindo o procedimento, deveremos agora ampliar a área em redor de outro ponto de controlo. A sequência dos pontos de controlo é perfeitamente aleatória, embora seja aconselhável escolher um ponto diametralmente oposto, para evitar que o alinhamento se inicie por pontos colineares com os eixos do x ou y. Tendo conseguido uma ampliação adequada, podemos então repetir o procedimento. Uma vez mais, a vista ficou em branco como consequência do ajustamento deste segundo ponto de controlo. Antes de prosseguir com a georreferenciação, gostaria de vos mostrar um outro aspecto importante. O comando Control Point Table permite o acesso à tabela de ligações, onde são compiladas as informações relativas à georreferenciação à medida que vão sendo definidos os pontos de controlo. As colunas Source X e Source Y mostram as coordenadas dos pontos de controlo definidos sobre o raster. As colunas Map X e Map Y mostram as coordenadas reais correspondentes. Se porventura se tiver cometido um erro na definição dos pontos de controlo, nomeadamente ao introduzir as suas coordenadas, é possível fazer aqui a sua correção.
Por outro lado, se o ponto de controle tivesse sido definido de forma incorreta e se pretendesse anulá-lo, poder-se-ia selecioná-lo e ordenado a sua remoção com a ferramenta Delete selected. presente tanto na tabela de ligações como no friso. As colunas mais à direita referem-se aos erros residuais em X e Y, e ao erro residual médio por cada ponto de controle. O erro é a diferença entre a localização que o ponto definido sobre o raster ocupa e a localização real que se lhe fez corresponder. Por sua vez, no canto superior direito da vista, entre outros aspectos, são visualizados os erros médios quadráticos direto, inverso e direto-inverso. O erro residual direto mostra o erro nas mesmas unidades do mapa. O erro residual inverso mostra o erro nas unidades pixels. O erro residual direto inverso é uma medida da proximidade da sua precisão, medida em pixels. Todos os resíduos mais próximos de zero são considerados mais exatos. Embora o erro médio quadrático seja uma boa avaliação da precisão da transformação, não deve confundir-se um erro médio quadrático baixo com uma georreferenciação precisa. Por exemplo, a transformação pode conter erros significativos devido a um ponto de controle mal introduzido. Quanto mais pontos de controle de igual qualidade forem utilizados, maior será a precisão com que o polinômio pode converter os dados de entrada em coordenadas de saída. Tipicamente, as transformações Adjust e spline dão um erro médio quadrático quase nulo. No entanto, isto não significa que a imagem esteja perfeitamente georreferenciada. Para mais informações sobre a operação de georreferenciação, aconselha-se a consulta da documentação do ArcGIS, nomeadamente a página Overview of Georeferencing. Por agora todos os erros são nulos, mas para a transformação por polinômio de primeiro grau, a partir do quarto ponto de controlo, deverão assumir valores diferentes de zero. Veremos mais tarde. Por agora vamos encerrar esta tabela e voltar à definição dos restantes pontos de controlo. Uma vez mais ampliamos a área em torno de um novo ponto de controlo, definimos a posição sobre o raster e introduzimos as coordenadas correspondentes. Voltando à tabela de ligações, verificamos que os erros residuais se mantêm nulos. Este facto relaciona-se com o modo como esta transformação opera, translação, rotação e ajuste de escala. Ou seja, com estas três operações, é quase sempre possível fazer com que os pontos sobre o raster assumam as suas coordenadas reais. Vamos prosseguir com o quarto ponto de controlo. Regressando uma vez mais à tabela de ligações, podemos constatar que temos valores residuais não nulos, se bem que muito pequenos. Como vos disse anteriormente, estes erros representam a diferença entre as coordenadas das posições reais que introduzimos para os pontos de controlo e as coordenadas que eles assumem de facto. Reparem que, do ponto de vista matemático, é fácil conseguir que um ponto assuma uma determinada posição. Basta fazer uma translação, como ocorreu com o primeiro ponto de controlo. Exigir que um segundo ponto de controlo assuma a posição desejada também não é muito difícil. Basta manter o primeiro ponto na posição anteriormente definida, rodar e ampliar ou reduzir o mapa de modo a verificar a posição do segundo ponto de controlo. Para mapas do género daquele que nos encontramos a georreferenciar, verificar a posição de um terceiro ponto de controlo ainda é geralmente fácil de conseguir. Basta ajustar a escala segundo os eixos X e Y, mas a partir do quarto ponto de controlo, as condições a conjugar são bastante mais exigentes e começam a ocorrer pequenos erros. Assim, a fim de minimizar o erro global, distribuem-se os pequenos erros parciais por todas as posições dos pontos de controlo.
Nestas condições, dispondo de mais do que 3 pontos de controlo, que é o número mínimo para este método de transformação. Seria possível selecionar os pontos de controlo cujos erros fossem mais elevados e desativá-los ou eliminá-los. Veremos isso mais tarde, com outro método de georreferenciação. Por agora vamos usar todos os 4 pontos definidos. Por outro lado, é importante tentarmos avaliar a qualidade da georreferenciação em função dos valores dos erros residuais, em particular do erro médio quadrático direto. Como devem imaginar, qualquer pequeno erro que se cometa ao definir os pontos de controlo deve ser avaliado em função da escala do mapa que se pretende georreferenciar. Por exemplo, se o mapa se encontrar à escala 1 para 10.000, isso significa que uma medida de 1 centímetro sobre esse mapa corresponderá na realidade a uma distância de 10.000 centímetros, ou se preferirem, a 100 metros, ou ainda, que 1 milímetro corresponderá a uma distância de 10 metros. A vista humana tende a não conseguir distinguir em perfeitas condições distâncias inferiores a meio milímetro. Quero com isto dizer que se cometermos um erro de cerca de meio milímetro na localização do ponto de controlo, esse erro corresponderá, à escala 1 para 10.000, a um erro de 5 metros na realidade. Isto é, para o mapa à escala 1 para 10.000, um erro médio quadrático inferior a esses 5 metros significaria provavelmente que a georreferenciação seria aceitável, admitindo que os pontos de controlo foram convenientemente escolhidos. Reparem, entretanto, que se a escala fosse 1 para 50.000, o mesmo meio milímetro admissível seria agora equivalente a 25 metros. Gostaria ainda de acrescentar um outro pormenor. Eu uso na prática o valor correspondente a meio milímetro para avaliar a qualidade da georreferenciação. No entanto, é possível encontrar referências bibliográficas que propõem o valor de 0,2 milímetros. Independentemente do valor adotado, no caso do mapa que estamos a referenciar, os erros residuais são muitíssimo pequenos, praticamente nulos, porque o mapa é muito especial. De facto, ele foi criado a partir de um mapa em CAD e exportado digitalmente, o que significa que não sofreu as deformações a que estão sujeitos os mapas em papel por variações de temperatura e de umidade, nem as deformações que geralmente ocorrem no processo de rasterização. Os erros que se observam resultam, por isso, unicamente das imprecisões que cometemos na definição das posições dos pontos de controlo sobre o raster e por isso são tão pequenos. Antes de concluirmos a georreferenciação propriamente dita, gostaria ainda de vos chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos importantes. Um deles diz respeito à distribuição dos pontos de controlo. Eles devem distribuir-se por todo o mapa de modo uniforme, isto é, não devem estar concentrados numa parte do mapa. Por outro lado, as posições devem, tanto quanto possível, definir direções perpendiculares entre si. Acrescento ainda outro pormenor. Os pontos de controlo devem localizar-se tanto na parte mais externa dos mapas, como na sua parte mais interna. Ajustando a periferia significa geralmente que a parte mais interna dos mapas também deverá estar bem georreferenciada. O oposto nem sempre se verifica. Antes de concluir a georreferenciação, poderão ainda gravar os valores da tabela de ligações. Isso permitirá refazer a georreferenciação mais tarde, caso desejem. Prosseguindo a georreferenciação, executamos um dos comandos save ou save as new para guardar a georreferenciação propriamente dita. O comando save guarda a informação da georreferenciação com o raster e os seus ficheiros auxiliares. O comando save as new cria um novo mapa raster com a informação da georreferenciação. Uma outra operação importante será a emissão de um relatório sobre a georreferenciação. Este relatório identifica o mapa, a transformação usada, quantos do total de pontos de controlo foram usados, os erros médios quadráticos e as informações referentes aos pontos de controlo.
Para terminar a georreferenciação, executamos o comando close georeference, que encerra o friso. A partir de agora, sempre que carregarem este mapa, ele será visualizado na posição espacial correta. Antes de terminar, gostaria de vos dar uma nota particularmente importante para quando se trabalha em equipa. Uma mesma pessoa não consegue georreferenciar o mesmo mapa, da mesma maneira, em tentativas diferentes. Quer isto dizer que se houver mapas a serem partilhados em equipa, qualquer raster só deve ser georreferenciado uma única vez, e a informação resultante dessa operação deve ser partilhada por toda a equipa, ao invés de cada membro da equipa proceder à sua própria georreferenciação. Para terminar, gostaria de vos mostrar o conteúdo dos dois ficheiros que foram criados pela operação de georreferenciação. O primeiro deles é o ficheiro de extensão XML. Na verdade, este ficheiro foi criado a partir do momento em que autorizamos as pirâmides, mas a informação sobre a referenciação só agora foi incluída no ficheiro. O seu conteúdo mostra a informação relativa ao sistema de coordenadas atribuído ao mapa, bem como o conjunto de coordenadas dos pontos de controlo definidos sobre o raster, e o conjunto de coordenadas dos pontos de controlo reais correspondentes. O segundo é o ficheiro WorldFile, com a designação mapa01.tfwx. Os ficheiros WorldFile possuem a mesma designação da imagem, substituindo a extensão por uma combinação das letras da extensão do mapa, acrescentando-lhe no final a letra W. A partir da versão 9.2 do ArcMap, esta extensão passou a terminar em X. Este ficheiro pode ser usado pelas versões anteriores à versão 9.2 do ArcMap, bem como por outros pacotes de software SIG, bastando para tal remover a letra X da sua extensão. Para mais informações acerca dos ficheiros WorldFile, aconselha-se a consulta da documentação do ArcGIS, nomeadamente a página World Files for Raster Datasets. Por agora é tudo. Até breve.